Olá pessoal, nesta aula vamos falar um pouco sobre funções trigonométricas. A gente vai comentar sobre algumas propriedades dessas funções, como é que elas podem ser resolvidas no MATLAB. MATLAB dispõe de algumas ferramentas para calcular funções trigonométricas. E é claro, né, são funções que são extremamente usadas nos cálculos de engenharia, de física, matemática, enfim. Então a gente tem que formular também uma base, assim como a gente viu na aula passada em relação às funções trigonométricas. Então, vamos para uma breve teoria para a gente começar a praticar. A exponenciação ela tem três propriedades principais, né, basicamente. Você pode fazer uma base A elevado a x vezes uma base A também elevado a y. É a mesma coisa que A elevado a x mais y, ou seja, eu repito a base e somo os expoentes. Da mesma forma, eu posso fazer A elevado a x, tudo isso aqui elevado a y, né? Todo esse argumento de a elevado a x, tudo isso elevado a y, é a mesma coisa que multiplicar os expoentes, ou seja, a elevado a x vezes y. E a terceira propriedade é que se eu tiver uma base A e uma base B, e eu elevar essas duas bases, né, multiplicando por y, né, ou por x, perdão, se eu elevar essas duas bases por x, é a mesma coisa que ter o expoente em cada uma das bases. Ou seja, a elevado a x vezes b elevado a x, beleza? Então, agora a gente vai entrar na área do logaritmo, que é um análogo. Então, o logaritmo de alfa vezes beta, né? Números quaisquer alfa e beta, o log de alfa vezes beta na base A, é a mesma coisa que o log de alfa na base A mais o log de beta na base A, beleza? Primeira propriedade da soma. A segunda é que se eu tiver o log de alfa elevado a beta, tudo isso na base A, é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é beta, que é o meu expoente, vezes o log de alfa na base A, segunda propriedade. E a última propriedade, que é a da razão, é o log de alfa sobre beta na base A, é a mesma coisa que o log de alfa na base A menos o log de beta na base A. Ou seja, eu sempre vou manter a base, né? Mas eu vou aplicar as propriedades para as constantes que estão envolvidas. Se for alfa vezes beta, eu posso aplicar a propriedade da soma. Se for alfa dividido por beta, a propriedade da subtração, da razão. E o alfa elevado a beta, eu passo o meu beta como uma constante, multiplicando todo o log de alfa na base A. Uma outra propriedade muito interessante que vocês podem demonstrar é que o número de Euler elevado a ln de x é o próprio argumento do ln que está no expoente aqui. Então, toda vez que eu tiver Euler elevado a ln de um número qualquer, que aqui no caso é x, vai ser o próprio x. E se eu fizer a, que é a nossa base, elevado ao log de beta na base a, que também é a base aqui, né? Tá um azinho aqui que é um número elevado a um logaritmo de beta, em que a base do logaritmo é o próprio a, né? Que é esse número aqui. O resultado vai ser o próprio argumento do logaritmo. Então, são propriedades bem interessantes que a gente usa muito em cálculo para simplificar algumas expressões. Ou elevar tudo a um ln de x, por exemplo, a um logaritmo, ou até o inverso, elevar um ln a um número de Euler, né? Que a gente sempre vai ter o argumento ao qual ele está acompanhado, beleza? No MATLAB é interessante para fazer esses cálculos porque é bem simples, basta digitar log. Se for um logaritmo de base 2 ou 10, o MATLAB ele vai calcular, então eu coloco log, o número da base aqui no azinho, ou 2 ou 10, né? E o argumento. Né? Então, o logaritmando, ele vai calcular o log de um número qualquer, gama, na base A. Pode ser 2 ou 10. Se eu quiser o logaritmo neperiano, eu não vou usar o nome ln, né? Que o logaritmo neperiano é o próprio ln, é um logaritmo natural. Eu não vou usar a sigla ln, eu vou usar a sigla log também, log, só que nesse caso, sem a base explícita, né? Vou deixar ela aqui implícita, que o próprio MATLAB vai reconhecer que o log, aqui nesse caso, é o log de base Euler, que é o logaritmo neperiano, ou seja, o ln. Então, se eu quiser calcular o ln, basta digitar log e colocar o meu argumento. E ele vai calcular o ln de tal número. E por fim, só relembrando, o número de Euler
é o EXP e entre parênteses o meu argumento, que é o número que o Euler vai estar elevado. Se for 1, né, se eu quiser só um número de Euler simples, vou colocar 1, e 1 vai ser o expoente aqui, então vai ser o próprio Euler. Mas se eu quiser levar 2, aqui vai ser 2, por aí vai. Então, só lembrando que o número de Euler é XP, e o argumento, e a base, né, a base 10, né, aquela base 10 que a gente via com o número, uma base que é elevada a um expoente, é o Ezinho simples. Então, o Ezinho simples vai indicar a base 10 elevada a um número. E se eu quiser utilizar o número de Euler, basta eu colocar XP, que eu vou ter o número de Euler. Então, sempre lembrar, para a gente não confundir, o log de base a 2 ou 10, eu vou colocar log e o número da base aqui. Se eu quiser o ln, que é o logaritmo neperiano, eu vou colocar só log. E se eu quiser o número de Euler, eu vou colocar só XP. E aí, lembrando essas propriedades básicas da exponenciação com o logaritmo. Um alfa elevado a gama é igual a beta, se e somente se o log desse mesmo alfa, o log do beta, aliás, na base alfa, for igual ao gama. Ou seja, se o logaritmo do beta na base alfa for igual ao gama, que é o expoente aqui da exponenciação. E a mesma coisa acontece com o número de Euler. Euler elevado a gama é igual a beta, se e somente se o logaritmo de beta na base Euler, né, o Euler, é igual a o próprio gama. Ou seja, o log na base Euler é o ln, como a gente havia falado, é o logaritmo de base Euler, o logaritmo neperiano. Então, o ln de beta, nesse caso, vai ser igual ao gama. São propriedades extremamente importantes e que vocês podem estar estudando em algum livro de cálculo que envolva funções logarítmicas, porque são funções que podem vir a calhar em algum momento. Beleza? Então, vamos agora para o MATLAB. Bom, aqui no MATLAB a gente vai começar com o nosso cabeçalho, CLC, Clear All, Close All. E aí a gente vai começar fazendo esses primeiros exemplos que a gente vai trabalhar agora com função logarítmica. Então, se eu quiser calcular o log de 10, que é o nosso primeiro exemplo, na base 10, basta eu fazer, vou chamar de A, log 10 na base 10. Então, quando eu calcular, vai dar 1, beleza? Se eu quiser calcular o log de 8 na base 2, basta eu fazer log base 2 e o logaritmando 8. Então, quando eu calcular, vai dar 3, beleza? Para calcular agora o ln de 5, não existe função direta que eu possa escrever ln de 5. Eu vou escrever log simples. O MATLAB vai reconhecer que não existe base nesse número. A base aqui, no caso, que existe, na verdade, é o número de Euler, aquele Ezinho. Então, o logaritmo neperiano de 5, ou ln de 5, né, vai ser log de 5 dentro do argumento 1,60, certo? 1,61 aproximando. Então, isso aqui é a mesma coisa que o ln de 5, beleza? Próximo exemplo, D, ln do número de Euler. Então, vai ser log, beleza? Que é o ln, xp, que é o número de Euler, só que é o número de Euler simples, elevado a 1. Então, eu coloco só 1 em parênteses. Então, vai ser log, entre parênteses, xp de 1. Então, quando eu calcular, vai dar o próprio 1. Por quê? Aquela propriedade que eu falei para vocês. Um logaritmo, né, relacionado com um número de Euler, um ln relacionado com o número de Euler, vai sempre dar esse argumento. Então, que a gente já viu na prática. Próximo exemplo. ln de Euler elevado a 20. Vamos ver se vai dar 20 o resultado. Log, que é o logaritmo neperiano, xp, que é o número de Euler, elevado a 20. Então, vai ficar o próprio 20, e o próprio argumento, beleza? Então, xp é o número de Euler elevado ao próprio argumento. Então, vai ser xp Euler elevado a 20, beleza? Próximo exemplo. Número de Euler, xp elevado a
ln de 20, ou seja, log de 20, também vai dar o próprio 20, ou seja, aquela relação que a gente viu lá no slide de logaritmos neperianos com o número de Euler, ele vai também resultar no próprio argumento. Então, são propriedades muito importantes que a gente utiliza muito em cálculo para simplificar expressões que podem vir a calhar, né? Mas nesse exemplo aqui eu só queria mostrar para vocês como é feito o cálculo no MATLAB dos logaritmos de base, diferente de Euler, e dos logaritmos neperianos, né? Além da do próprio número de Euler, né? Então, o MATLAB ele tem essas funções já prontas e facilitam muito, só que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir os logs com os LNs, por exemplo. Então, é só treinar bastante, prestar muita atenção e prosseguir que vai dar certo. Então, vamos para a próxima aula, né? Nossa última aula do módulo, que vai falar um pouco sobre números complexos, como calculá-los e como o MATLAB representa. Então, até a próxima aula e valeu!